Desde o jovem astro francês que ensurdeceu um pai sem nunca lhe dar uma compensação, até o jogador grego que fez uma saudação nazista depois de marcar um gol, aqui estão alguns futebolistas que cometeram um grande erro. O atacante peruano Paulo Guerreiro se lembrará por muito tempo do jogo que disputou contra o Hannover, enquanto jogava pelo Hamburgo em abril de 2010. O atacante do Hamburgo, vendo sua equipe lutando sob pressão de torcedores descontentes, queria marcar o gol que teria ganho o jogo para sua equipe. Infelizmente, ele se decepcionou, assim como seus companheiros de equipe, e a partida terminou em um empate sem gols. No apito final, os torcedores de Hamburgo, desapontados com o resultado, mostraram sua raiva ao insultar os jogadores e Paulo Guerreiro não foi poupado da vaiada. O atacante peruano perdeu a compostura ao deixar o campo quando ouviu insultos racistas vindos das arquibancadas e dirigidos especificamente a ele. Na verdade, Paulo Guerreiro, sem a menor hesitação, jogou a garrafa em sua mão na cabeça do torcedor, antes de ceder às exortações de seus companheiros de equipe e deixar o campo. Se a gritaria racista nos estádios é um flagelo que deve ser combatido, o gestor de Paulo não é isento de reprovação. Não apenas o comitê disciplinar da Associação Alemã de Futebol o suspendeu, mas seu próprio clube o multou entre 50 mil e 100 mil euros. Como se isso não fosse punição o suficiente, até mesmo o Ministério Público de Hamburgo abriu uma investigação para determinar a seriedade do ato. Finalmente, o jogador pediu desculpas, admitindo que seu ato foi um grande erro. O atacante peruano tem atualmente 37 anos e joga na Liga Brasileira pelo SC Internacional, onde, desde 2018, já jogou 68 partidas e marcou 32 gols. Há poucos jogadores tão perversos e desagradáveis como o defensor português Pepe. Enquanto todos reconhecem seu mérito esportivo, por outro lado, suas birras e desonestidade o fazem ser odiado por muitos. Um de seus erros mais graves ocorreu em 2012. Naquela época, ele ocupava o meio-campo do Real Madrid. Em 18 de janeiro de 2012, Madrid enfrentava seu eterno rival Barça na primeira etapa das quartas de final na Copa del Rey. As apostas eram altas e a atmosfera estava cheia de tensão, como sempre acontece no clássico. Pepe, no campo, tinha uma dupla missão: deter as ofensivas do rival e frustrar a oposição com provocações, insultos e golpes baixos, como sempre foi sua marca registrada. O Barça havia vencido os 2 jogos anteriores da temporada e o Real Madrid estava ávido por vingança. Durante a partida, ele fez um bom trabalho em ambas as tarefas, mas pegou um cartão amarelo após uma falta em Sérgio Busquets. No intervalo, o Real Madrid liderou por 1-0, mas no segundo tempo, os catalães empataram. Pepe ficou cada vez mais nervoso, mas como foi avisado, ele preferiu não arriscar ser bruto em seus duelos. No minuto 68 da partida, José Callejon, após uma jogada ilegal contra Lionel Messi, recebeu um cartão amarelo, mas outra jogada escandalosa e censurável ocorreu enquanto todos estavam querendo falar com o juiz. Enquanto Messi ainda estava no chão, Pepe pisou voluntariamente na mão esquerda. O argentino imediatamente gritou e gritou de dor. Ele se certificou de que o árbitro não visse, pois estava ocupado explicando sua decisão a outro jogador advertido. Assim, ele foi capaz de terminar a partida com impunidade, mas a imprensa espanhola apontou o comportamento dele e alegou que ele manchou a camisa do Real Madrid. O atacante do Manchester United, Wayne Rooney, chamou o jogador do Madrid de idiota em um tweet. Infelizmente, é preciso muito mais para corrigir Pepe, que é algo como um ofensor do futebol. Hoje, ele joga pelo Porto, onde seu contrato vincula até 2023. Você já deve ter ouvido falar do caso Zarria, que abalou a mídia e a esfera judicial em 2010 e envolveu vários jogadores da seleção francesa. Havia 4 deles: Hatem Ben Arfa, Sidney Govou, Franck Ribéry e Karim Benzema. Eles foram uma noite ao Zaman Café, nos Campos Elíseos, onde várias prostitutas geralmente se encontram e conheceram uma delas, a franco-argelina Zarria Dehar, que era menor de idade na época. Zarria Dehar tornou-se amiga destes jogadores, ao ponto de Franck Ribéry querer convidá-la para ir a Munique para seu aniversário quando jogava pelo Bayern, mas uma queixa anônima alertou a Brigada de Repressão, que então realizou uma busca neste cabaré, onde várias pessoas foram presas, incluindo Abu Sofiane, acusado de ser um cafetão, e várias prostitutas. A
A investigação revelou o envolvimento dos 4 internacionais franceses, mas acima de tudo foi descoberto que Zahia Derrar, que tinha tido relações sexuais com os jogadores, ainda era menor de idade na época do incidente. Não é preciso mais do que isso para lançar os jogadores em confusão. Os futebolistas alegaram sua inocência, afirmando que não sabiam que Zahia era menor e que ela nunca havia revelado sua idade. Esta justificativa foi corroborada pela própria Zahia. Ela disse que nunca revelou que era menor e que os 4 jogadores agiam de boa fé. O julgamento de Frank Ribery e Karim Benzema foi realizado em 2014 e ambos foram absolvidos. Por outro lado, os outros protagonistas processados por aquisição e tráfico de menores foram condenados a penas de prisão. O mínimo que podemos dizer é que a exoneração dos 2 jogadores não foi bem recebida. Durante muito tempo, os jogadores foram afetados pelas repercussões do caso, mas Karim Benzema está em sua melhor forma e Frank Ribery está se movendo tranquilamente em direção à aposentadoria. Quanto a Zahia, ela aproveitou sua fama para criar sua própria marca de moda e se tornar modelo. Odsonne Edouard, 23 anos, do centro de treinamento Paris Saint-Germain, é um atacante do Crystal Palace e seu potencial é muito promissor. Quando tinha 17 anos, ele foi culpado de uma ofensa que destruiu qualquer simpatia que você possa ter por ele. Em 2017, ele foi emprestado em Toulouse de Paris Saint-Germain. Ele havia adquirido uma réplica de uma pistola de airsoft. Um dia, ele estava dirigindo com um colega de Toulouse e queria experimentar o brinquedo. Um velho homem de família, que não incomodava ninguém, estava de passagem e Odsonne Edouard o tomou como alvo. Por que ele fez isso? Por diversão, o atacante disparou a bala, apontou-a para o ouvido do pobre homem e o deixou surdo sem esperança. Mas isso não é tudo. Depois que a vítima perdeu sua audiência, Odsonne Edouard não pediu desculpas, não expressou nenhum remorso e, o que é pior, o agressor foi condenado a pagar 24 mil euros de danos à sua vítima, mas nunca se dignou a indenizá-lo. Ele não quer ouvir nada e age como se não fosse responsável por nada. Se Odsonne permanece teimosamente inacessível, é porque talvez esteja esperando a constituição de um fundo de solidariedade que compensaria o velho pai da família sem que ele ponha a mão no próprio bolso. Isso é ainda mais angustiante porque Odsonne desfruta de um salário de 1,2 milhões de euros por ano e só tem que pagar 24 mil à pessoa que ele ensurdeceu. Quando essa história veio à tona, o clube de Toulouse enviou seu jogador de volta ao Paris Saint-Germain e seu cúmplice foi demitido. Hoje, Odsonne Edouard continua sem pagar por seus delitos e continua sem querer escutar, enquanto ilustra sua proeza esportiva na Premier League, onde fez uma excelente estreia para seu clube. Georgios Katidis, este meio-campista da seleção grega, pode não lhe dizer nada, mas na primavera de 2013 ele causou um alvoroço em todo o país. Enquanto jogava por Aris Thessaloniki, Georgios Katidis fez nome ao liderar a equipe sub-21 grega, da qual foi capitão para a final da Copa Europeia Sub-19. Prometeu um futuro brilhante na seleção nacional, assinou um contrato com um dos melhores clubes gregos, AEK Atenas, em 2012. Ele queria brilhar no clube e se tornar uma parte importante da seleção. Em uma partida do campeonato em um sábado, seu time estava jogando contra a Overia. O placar era de 1-1 aos 5 minutos do fim, mas o AEK Atenas venceu e Georgios marcou o gol da vitória. Ele celebrou o objetivo em frente dos torcedores do clube e de uma forma ousada. Imediatamente após o gol, ele fez uma saudação nazista na frente de todos. Imediatamente, os problemas começaram a aparecer. A federação local baniu para sempre da seleção grega. Seu sonho foi destruído. A imprensa estava cheia de acusações, alegando que ele era afiliado a um partido fascista que estava ciente do significado do seu gesto. Mas o jogador continuou a gritar sua inocência, alegando que não sabia nada sobre política e só queria dedicar-se o objetivo ao seu amigo sentado nas arquibancadas. Mas a proibição não foi anulada. Katidis nunca mais jogou pela Grécia e sua carreira não decolou. Jogou por clubes na Finlândia e na República Tcheca, mas nunca ganhou um troféu. No último dia das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas, em 2021, haveria uma partida entre a Costa do Marfim e a Etiópia. Ela foi inconsequente. Ambas as equipes já haviam se classificado para o grande torneio continental em Camarões. O árbitro de Gana, Daniel Ailariea, inicialmente nomeado para arbitrar a partida, foi substituído no último minuto por um árbitro da mesma nacionalidade, Charles Beni Bulu. O último jogo foi marcado para a tarde em Abidjan, uma das principais cidades da Costa do Marfim. Sua missão não foi a mais difícil, já que, como dissemos, a partida não foi decisiva. Charles Bulu deveria arbitrar uma partida amistosa. A partida foi jogada sob um sol escaldante, e os jogadores e os árbitros conseguiram resistir ao calor do dia. Entretanto, 10 minutos antes do final do tempo, o cansaço e a desidratação levaram a melhor sobre o árbitro, que tinha menos resistência que os jogadores e, sobretudo, menos preparo para a partida. Vemos
Vemos Charles Bulu falando com o jogador mafinense e depois com o árbitro que tinha acabado de correr e acenou imediatamente com sua bandeira para chamar os assistentes. Alguns segundos depois, todos os jogadores preocupados vieram perguntar sobre o estado do árbitro e o cercaram, o interrogaram, o apoiaram por medo de que caísse, mas depois de alguns passos, o árbitro ganense, no final de tudo, desmaiou no campo. A confusão e o medo estavam no rosto de todos enquanto os árbitros se mexiam. Foi a pior visão a ser vista em um campo de futebol. O árbitro se recuperou rapidamente apesar de tudo, e foi rápido para tranquilizar a todos na ala do hospital para a qual ele foi levado. Se os cuidadores estivessem menos atentos, Charles Bulu poderia não ter se recuperado de sua síncope. Uma vez evacuado, o árbitro assistente queniano simplesmente cancelou a partida, que terminou com 3-1 a favor da Costa do Marfim. O incidente não fez com que ele pusesse um fim à sua carreira. Pelo contrário, ele continuou a oficiar ativamente em toda a África, tanto em jogos domésticos quanto em jogos de clube. Assim termina este vídeo, no qual você viu que o futebol às vezes esconde histórias tristes. Conte pra gente nos comentários o que você achou e, como sempre, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.